Seja o conjunto X dos elementos A, B, C, D, E, F, G. Determine e escreva a quantidade de subconjuntos de X, com 4 elementos, que possuam pelo menos um dos elementos A ou B. Bom, questionar quantos são os subconjuntos de um certo conjunto dado pode ser perfeitamente interpretado como um problema de combinações, porque cada subconjunto nada mais representa do que a escolha de determinados elementos do conjunto original. Então, se nós tomarmos do conjunto X, que possui 7 elementos, A, B, C, D, E, F, G, se nós tomarmos 4 desses elementos indistintamente, sem preocuparmos com a condição de que tem ou não os elementos A ou B, ou seja, ao calcularmos 7 escolhe 4, estaremos determinando quantos são os subconjuntos de X com 4 elementos. Lembrando que 7 escolhe 4 é o mesmo que 7 escolhe 3, porque são combinações complementares, ou seja, escolher 4 ou escolher 3 dá no mesmo. E aí, só para calcular essa quantidade mais rapidamente, isso vai ser 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Como 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, nós temos 35 subconjuntos de X com exatamente 4 elementos. Assim como temos também 35 com 3 elementos. Mas o que nos interessa aqui são os subconjuntos com 4 elementos. Ora, só que dentre esses 35, alguns satisfazem a condição de que tenham pelo menos um dos elementos A ou B, e outros não satisfazem. Então, como nós calculamos a quantidade total de subconjuntos de 4 elementos, o que eu posso fazer para aproveitar esse cálculo é descontar dessa quantidade, para estabelecermos a resposta, a quantidade de subconjuntos que não satisfaz a condição, de ter pelo menos um dos elementos A ou B. Ou seja, são subconjuntos que não têm nenhum dos dois. Então, ignorando os elementos A e B, vou colocar aqui os elementos dos 7 elementos, ignorando o A e o B, dentre as possibilidades de escolha, se nós calcularmos a quantidade de subconjuntos de 4 elementos obtidos a partir dos outros elementos C, D, E, F, G, nós estaremos calculando, dentre os 35 que foram obtidos no total, aqueles que nós não queremos. E aí, descontando daqueles do total, aqueles que nós não queremos, evidentemente vão sobrar, né, o resultado dessa diferença, a quantidade de subconjuntos que nos é cobrado, daqueles que satisfazem a condição. Então, calculando os subconjuntos que têm 4 elementos, escolhidos a partir dos elementos C, D, E, F, G, ou seja, dos 5 elementos, escolhendo 4, então 5 escolhe 4, vamos calcular a quantidade de subconjuntos que são formados a partir desses 5 elementos, escolhendo 4 deles. E lembrando que 5 escolhe 4 é a mesma coisa que 5 escolhe 1, que é a mesma coisa que 5. Ou seja, existem 5 subconjuntos que não têm os elementos A e B. Nenhum dos dois, nem A e nem B. Então, se nós descontarmos do total dos 35 subconjuntos de 4 elementos, 5 desses subconjuntos que não têm nem A nem B, os 30 subconjuntos que vão restar representam um subconjunto de 4 elementos que possuem um deles, pelo menos um deles, A ou B. Pode ser que tenha só o A, pode ser que tenha só o B, ou pode ser até que tenha ambos. Mas o fato é que são 30 subconjuntos de 4 elementos que possuem pelo menos um dos elementos A ou B. Então, a resposta é igual a 30.